Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Sellendorn. Capítulo 15. O Recomeço. A hesitação deu lugar à convicção, e por fim veio a grande caçada. Elgar sentia-se aliviado. O suor escorrendo em suas têmporas indicava a aflição decorrida durante o período que esteve dormindo, durante aquele conturbado pesadelo. Preocupado, Galad tentou entender o motivo de seu pai aparentar-se agitado e angustiado. — O que aconteceu, pai? Indagou o filho, tenso com o estado do pai. — O senhor está bem? — Nada demais, apenas um sonho ruim, respondeu Elgar prontamente, dissimulado. — É bom revê-lo, meu filho. Nitidamente, Elgar desconversou. Logo, a dupla esqueceu como Elgar havia se acordado de maneira abrupta. Eles cumprimentaram-se e conversaram sobre a desistência de Galad e o futuro da competição. Elgar não demonstrou, mas a experiência durante o sono o deixou bastante abalado. — Diga-me, meu filho, iniciou Elgar, preocupado. O que o fez desistir? Eu acreditava muito em você. Foi o momento certo para desistir, pai, explicou Galad. Estive confuso nestes últimos dias. Eu precisava de um tempo para descansar a mente e recolocar as ideias no lugar. Agora sinto-me revigorado. Embora o senhor pense que me abstive por influência de Ankar, saiba que somente tomei tal decisão para voltar às minhas antigas atividades. Elgar sorriu em resposta e disse: Fico contente, Galad. A competição revisitou seus antigos interesses, pois esta era minha intenção, filho, uma reflexão sobre nossos valores, nossos ideais, sobre nossa essência, nossa existência neste vasto mundo. Elgar, empolgado, contemplou as nuvens brancas no belo céu azul. Galad assentiu com um sorriso e bateu levemente com a mão nas costas do pai. O sábio filho de Elgar compreendera a ideia do pai com a competição entre os filhos. Era um meio para superar dificuldades, buscar olhar para dentro de si e reaver seus valores. Afinal, Galad reafirmou seu interesse nas artes sábias, o que, desde jovem, o divergia de sua família, composta essencialmente de caçadores. Os dois seguiram em direção ao centro do acampamento. O cerimonial envolvendo o fim da competição dos humanos, com o anúncio de seu sucessor, estava por acontecer. Por isso, Elgar tratou de se concentrar em tal fato. A grande multidão reuniu-se em meio ao acampamento. O alvoroço nasceu outra vez, como nascera em Bravamargem, no primeiro dia da competição, e como tivera sido em Darlos, no segundo dia. O aglomerado de pessoas formou um grande círculo. Com a chegada de Elgar, as pessoas abriram caminho para a passagem do líder, até que ele pudesse alcançar o centro do grande grupo. O senhor dos humanos preparou-se para falar. As vozes, entusiasmadas e misturadas da multidão, se calaram, e a inquietação tomou conta de todos. — Por favor, aproximem-se, meus filhos, disse Elgar, convocando a presença dos 4 filhos competidores diante de si. O grande urso, Egnaron, estava próximo a algumas árvores, à esquerda da visão de seu pai. As pessoas em frente a ele abriram caminho para sua passagem, tal qual os indivíduos agiram com Elgar. Artongil, ainda tratando seu irmão gêmeo Artongel com indiferença,
estava próximo de Egnaron. Artongil decidiu seguir o irmão mais velho, aproveitando a movimentação de pessoas ocasionada pela passagem de seu robusto irmão. Artongel, esguio, surgiu das proximidades de onde estava a comitiva élfica, liderada por Nevitilion, senhor dos elfos. Logo, o filho mais jovem de Elgar aproximou-se pela direita de seu pai. Ankar veio por último. Ele esteve aguardando o chamado do pai, afastado de toda a multidão, evitando proximidade com as pessoas. "Atenção todos!" clamou o empolgado senhor dos humanos. "Reuni a todos aqui, neste momento, para realizar o mais importante anúncio nestes últimos dias. É chegado o momento de conhecermos o sucessor de Elgar", pensou Galdor, convicto de que seu líder realizaria o tão esperado anúncio do herdeiro de seu título. Os espectadores, agitados, iniciaram a um pequeno tumulto, com perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações. Elgar permaneceu com sua face serena. Levantou seus 2 braços e fez um gesto para que todos se acalmassem e o escutassem. "Muito refleti", iniciou Elgar em tom de desconversa. "E pelo bem de nosso povo, o sucessor deve ocupar este posto com responsabilidade e bastante merecimento. A coragem nos guia, contudo, a sabedoria está muito presente entre nós. Então, creio que o adestramento de um cavalo selvagem e uma corrida a cavalo não sejam o suficiente para indicar meu sucessor. O maior desafio está por vir. A competição não só deve, mas continuará." O tumulto surgiu outra vez. As inúmeras vozes, perplexas, tomaram conta do grande grupo de pessoas. "Mas o que ele está fazendo?" questionavam alguns. "Este é Elgar, ele não se arrepende de suas palavras", exclamavam outros. Independente da reação dos espectadores, a reviravolta nas decisões de Elgar deixou a todos perplexos. O que tudo aquilo significava? O senhor dos humanos estava realmente oscilante em seus pensamentos ou tudo havia sido uma manobra para confundir seus ouvintes? "Fanfarrão!" exclamou Nevitilion, senhor dos elfos, após ouvir o anúncio do líder dos humanos. Ele, que esteve ao lado de Elgar desde o início do evento em Brava Margem, acabou sendo surpreendido pela manobra usada pelo amigo ao dar continuidade à competição. Elgar tem se mostrado muito sagaz com estas excêntricas propostas. Ele faz com que o público à sua volta oscile entre expectativa e calmaria, entre desapontamento e animação. "Espero que ele saiba o que esteja fazendo", comentou o senhor dos elfos para os indivíduos que o acompanhavam. Os 4 irmãos, competidores, entreolharam-se surpresos. Mais uma vez, seu pai havia agido inesperadamente. Não bastasse ter planejado a competição, o senhor dos humanos ainda conseguiu anunciar um falso fim para o evento e então, muito rapidamente, continuá-lo. Egnaron permaneceu leal ao pai. Embora confuso, apoiou a decisão de Elgar sobre a continuidade da competição. Ele sentia muita confiança e disposição para a última prova. Não desistiria de modo algum. Artongel, desapontado, gostaria que seu pai tivesse mantido a decisão da noite anterior. Ele estava cansado, sentia que não suportaria por mais tempo. Entretanto, prosseguiu focado ao lado dos irmãos. Artongil espantou-se. As ações de seu pai eram controversas e inconstantes. Artongil não conseguiu entender se o pai agiu por hesitação ou por perspicácia. Estaria a senilidade afetando o senso de decisão do senhor dos humanos? Ankar vibrou de alegria em seu interior.
Ele manteve-se calado após o anúncio do pai. No entanto, deixou escapar um breve sorriso dos lábios, chamando a atenção de Galad. Para o primogênito, o prosseguimento da competição era a melhor maneira de alcançar seus objetivos: conquistar o título de Senhor dos Humanos para advertir severamente seu pai por não ter lhe confiado o cargo por direito. A mágoa e revolta no peito de Ankar eram devastadoras, porém não maiores que seus obscuros intuitos. Galad, espantado, desviou sua atenção para Ankar, que lhe pareceu ter sorrido com a novidade proferida pelo pai. Contudo, antes mesmo que pudesse dizer algo, foi surpreendido pelas amargas palavras do mago Galdor. Seu pai deve estar zombando conosco, Galad. A voz do mago estava carregada de indignação. Embora a admiração reinasse entre a multidão, não havia ninguém mais surpreso e ao mesmo tempo contrariado do que Galdor. O mago acreditava veementemente no fim da competição de Elgar. Contudo, as últimas palavras de seu líder o decepcionaram demais. Ele garantiu a Zaros e a mim que colocaria um fim nesta loucura. Homem insensato e teimoso. Galdor, que estava pouco afastado do grande grupo de pessoas, adentrou o círculo e dirigiu-se diretamente a Elgar. O líder dos humanos o recebeu com um largo e alegre sorriso. Galdor estava com a face fechada, carrancuda. E como ficará sua credibilidade depois desta sua indecisão, Elgar? Iniciou o mago, incitando seu líder. O que o povo pensará desta sua instabilidade emocional? Ora acaba a competição, ora continua. O mago tentara provocar. Sua intenção era causar embaraço a Elgar perante os presentes. Elgar fitou o solo, silencioso, pensativo. Sua feição parecia preocupada. No entanto, logo voltou a demonstrar uma face de confiança aos que lhe observavam. Nada temo, caro Galdor, disse Elgar, tranquilo. A princípio, eu jamais deveria ter anunciado um fim à competição. Eu não deveria ter voltado. Este evento é desafiador, e este é o espírito dos humanos. Somos um povo que desafia a natureza e os limites. E, por outro lado, minhas decisões refletem apenas sobre os que me apoiam. Aqueles que não confiam em mim ou discordam de meus pensamentos devem simplesmente ignorar minhas palavras. Afinal, eu sou o Senhor dos Humanos, escolhido pelo Deus Goratur. O tom do líder dos humanos era rude. Ele fitou diretamente nos olhos de Galdor. A multidão vibrou perante as palavras de Elgar. O mago, ofendido, virou as costas, pôs o capuz de seu manto na cabeça e partiu do local. Galad, que compartilhava das ideias do mestre, fez o mesmo. Acenou com a cabeça para os irmãos e seguiu Galdor até a parte externa do acampamento, onde os grifos haviam sido deixados. Ankar observou a cena e deu-se por satisfeito. A discórdia plantada em seu pai acabou sendo disseminada para Galdor. Além disso, o primogênito certificou-se do poder de suas palavras persuasivas. Seu pai continuou com a competição graças a ele, graças à conversa decorrida na noite anterior. Contudo, Ankar estava enganado. A principal razão para Elgar ter reconsiderado a continuidade da competição foi o efeito da redoma mágica erguida pelos centauros sobre seus pensamentos. Segundo Acaran, líder dos centauros,
A redoma esclareceria as dúvidas e anseios do Senhor dos Humanos. E foi exatamente o que ocorreu. Elgar tomou consciência do valor de suas palavras. Ele percebeu que não poderia desistir de sua ideia. Então, decidiu retroceder. Decidiu continuar com o tumultuado evento, independente do que ocorresse no futuro. E no que consistirá a terceira tarefa, caro Elgar? Indagou a curiosa voz de Nevitilion, fazendo diminuir o tumulto de vozes da multidão. É exatamente o que eu pretendo revelar a seguir, Nevitilion. Mas primeiro, eu gostaria de clamar a presença de 4 pessoas aqui, disse Elgar em um tom de voz mais alto, direcionando o chamado para as tendas do acampamento, afastadas de onde todos estavam. O ambiente tornou-se tenso novamente. As pessoas se calaram e aguardaram por qualquer manifestação. Então, de dentro de uma das tendas, saíram 4 sujeitos, vestidos com trajes nobres dos humanos, carregando um objeto cada um. Os indivíduos, 3 homens e uma mulher, adentraram o grande círculo de pessoas e posicionaram-se diante de cada um dos 4 competidores. Eles eram Argaland, Edaland, Elden e Idien. Gostaria de apresentá-los ao terceiro item da segunda tarefa, disse Elgar, efusivo. Estas são lanças forjadas em Quelcard, assim como seus escudos. Cada um dos 4 competidores recebeu os itens de seus entes queridos. Boa sorte, meu pai, disse Argaland, filho de Artongil, antes de entregar-lhe a longa lança brilhante. Edaland, filho de Artongel, fitou o pai diretamente nos olhos e também lhe desejou sorte. Sorte, pai, que os deuses o acompanhem nesta última empreitada. Elden, filho de Agnaron, fez o mesmo que seus primos. No entanto, em vez de um toque no ombro de seu pai, ofertou-lhe um forte abraço. Elden herdou o caráter bastante afetivo de seu pai e sua avó. Uma constrangedora demonstração de afeto em público não era problema nenhum para eles. Ankar, em especial, recebeu a lança das mãos de sua mãe. Muito cuidado, filho, disse Idien, apertando com firmeza as mãos de seu primogênito. Embora eu seja contra este evento de seu pai, gostaria que soubesse, Ankar. Torço muito por você. A velha senhora sorriu afetuosamente para o filho mais velho, antes de virar as costas e seguir os outros familiares que haviam trazido as lanças. O primogênito foi tomado de um misto de emoções por suas ações no decorrer da competição. Sua mãe estivera torcendo por ele desde o início, e ele foi responsável por tanta discórdia. Ankar sentiu vergonha de si mesmo. Sua mãe, uma pessoa muito bondosa, estava de seu lado. Ele não deveria sentir-se sozinho. Ele não deveria sentir tanta revolta. Contudo, parecia inevitável. A maldade consumia suas outras emoções lentamente. O primogênito de Elgar tornava-se frio a cada fração de tempo que decorria. Talvez não houvesse mais oportunidades para se redimir, embora apenas o tempo poderia responder esta questão. Apesar de consumir-se de desprezo por si próprio, Ankar permaneceu preenchido de vigor. Era uma questão de honra seu sucesso na competição. Ele prometeu a si mesmo, pela confiança de sua mãe, que não mais usaria de truques sujos e artimanhas para trapacear na última tarefa. Não mais usaria magia e não mais semearia a discórdia, pelo amor que sentia por sua mãe. Entusiasmado com o momento,
Elgar fez questão de voltar a atenção de todos para si, ainda que seus filhos, com exceção de seu primogênito, estivessem pensando sobre as palavras de Ancar e o tal duelo entre os irmãos. Atenção! Iniciou o líder dos humanos. Nalin, senhor dos anões, teve de voltar para Kelkard. No entanto, ele deixou uma mensagem escrita a vocês, com palavras de incentivo, disse Elgar, antes de lê-las. A mensagem, escrita em idioma comum, era a seguinte: Suas lanças são instrumentos nascidos a partir do fogo das escaldantes forjas de Kelkard. As runas nelas gravadas dizem: No último filete de esperança, revele a lâmina desta lança para seu triunfo alcançar. Olhe para além da visão dos olhos e empunhe sua clamada vitória. Que Gildain ilumine o caminho de vocês. Nunca esqueçam a força de seus nomes. Nalin, Senhor dos Anões. Mesmo que não estivesse presente, as palavras de Nalin, proferidas por Elgar, mais uma vez foram estimulantes, tal qual foram em Darlos, após a entrega dos escudos aos competidores. Os 4 filhos de Elgar sentiram-se revigorados após a leitura da mensagem do Senhor dos Anões. Eles estavam prontos para encarar qualquer desafio, independente do que fosse. Egnaron e os gêmeos, Artongel e Artongil, estavam bastante pensativos. As lanças entregues a cada um deles confirmavam as palavras de Ancar. Teriam eles, filhos de Elgar, ter de lutar entre si em um duelo mortal? Enquanto isso, Ancar encobria sua satisfação. Sua vontade estava acontecendo. A terceira tarefa seria anunciada e a competição entre seus irmãos prosseguiria. Sua confiança em vencer a última tarefa era imensa. Ele estava certo de que conseguiria. Eu gostaria de solicitar sua atenção uma vez mais. Está na hora de eu informá-los como será a terceira e última tarefa, iniciou Elgar, em tom de mistério. Como todos podem se lembrar, para realizar esta última etapa da competição, os 4 competidores necessitarão de força e muita, mas muita coragem. O Senhor dos Humanos falou em tom misterioso, incitando a curiosidade de todos. E o que teremos de fazer, meu pai? Indagou Egnaron, ainda duvidoso. Como somos grandes caçadores, desde os primórdios, meus filhos, vocês terão de realizar uma grande caçada, a maior caçada que esta terra já viu. Elgar abriu seus braços para a multidão, demonstrando o quão grandiosa seria a tarefa. O círculo de espectadores voltou a se agitar. Uma nova desordem de vozes mistas e confusas se fez ouvir. Os 4 irmãos entreolharam-se em sinal de incerteza. Egnaron, Artongel e Artongil pareceram aliviados, pois o duelo previsto por Ancar não aconteceria. Contudo, o que teriam de caçar? Essa foi uma das muitas questões nascidas nas mentes dos competidores e das pessoas que ali estavam. Elgar, mais uma vez, foi admirável ao surpreender a todos com suas ideias. Os deuses de Gildain, o Palácio Celeste, aclamaram a notável perspicácia do Senhor dos Humanos. Reunidos em torno de uma grande mesa retangular de pedra branca, os 5 criadores observavam com vislumbre os povos de Nosgor. Goratur, principal deus dos humanos, enalteceu a engenhosa ideia de Elgar. Contudo, Lúthien, deusa da luz, parecia preocupada.
ela insistiu em refletir nas últimas palavras lidas por Zaros no Nosgorion, as quais previam o crepúsculo das sombras. O crepúsculo aos mortais não deveria ser tão cedo, disse Lúthien a seus irmãos. Afinal, a tempestade vespertina ocorreu há pouco. Temo que as ações dos 5 povos estejam antecipando as provações que deveriam tardar a acontecer. A deusa da luz estava preocupada com o futuro de Nosgor. Na floresta de Acaran, o alvoroço da multidão não acabava. Então, Elgar falou novamente, a fim de acalmar os ânimos de todos. Por favor, bradou o líder dos humanos. As pessoas insistiam em debater o objetivo da terceira tarefa da competição. A balbúrdia era grandiosa. Então, Ankar tratou de intervir e solicitar que todos se calassem para poderem ouvir o resto dos esclarecimentos de Elgar. Silêncio, todos! Permitam que meu pai nos explique o restante da tarefa. As vozes, pouco a pouco, diminuíram seus tons. Elgar acenou com a cabeça para Ankar em agradecimento. Então prosseguiu. Esta caçada poderá ser realizada em qualquer região de Nosgor, e deverá ser breve. Mas que tipo de animal teremos de caçar, meu pai? Irrompeu o primogênito, ansioso e curioso, como todos os presentes. Vocês terão de caçar a mais terrível fera que acreditem habitar estas terras. Poderá ser uma fera das montanhas, das cavernas, dos lagos, de qualquer lugar. E como prova desta caçada mortal, terão de me trazer um troféu da criatura, para eu avaliar o quão abominável ela é. O vencedor será definido quando os 4 troféus estiverem aqui reunidos. O caçador da fera mais terrível, possivelmente, será meu sucessor. Um novo e mais intenso alvoroço brotou em meio à multidão. Jamais poderiam imaginar que a terceira tarefa da competição organizada por Elgar seria algo tão perigoso e, ao mesmo tempo, incrível. De fato, a situação colocaria a vida dos competidores em risco. Algumas pessoas pensaram que Elgar, devido à avançada idade, poderia ter perdido seu senso de razão, o que teria o tornado incapaz de avaliar o grau de perigo que exporia seus filhos. Entretanto, muitos outros viram a terceira tarefa como uma prova real de coragem, a principal virtude dos humanos. E como acontecerá esta caçada, meu pai? Indagou Egnaron, silenciando o alvoroço da multidão a seu redor. É simples, meu filho, iniciou Elgar, sereno. Vocês usarão os 3 itens que lhes foram entregues: o escudo, a lança e o arco. Tens alguma sugestão do que poderemos caçar? Indagou Artongil, duvidoso. Isto é por conta de vocês, Artongil. A partir de agora, vocês decidem para onde irão e o que caçarão. O desafio estava lançado. Os filhos de Elgar enfrentariam uma grandiosa prova pela frente. Teriam de encontrar uma terrível fera e abatê-la em uma caçada mortal. E quanto às vitórias conquistadas nas outras tarefas, meu pai? Lembrou-se Artongel de um fato não mencionado pelo organizador do evento. A primeira tarefa foi vencida por Artongil, e as 2 últimas etapas da segunda tarefa foram vencidas por Artongel e Egnaron. Irrompeu Artongil, com ímpeto em suas palavras. Mas é claro, exaltou o líder dos humanos. A vitória de Artongel, na primeira etapa,
lhe dá vantagem para ser o primeiro a partir nesta última tarefa. Quanto a vocês dois, Artongil e Egnaron, vocês partirão em seguida, sendo que você, Ankar, infelizmente, partirá por último, pois não conquistou nenhuma vitória nas etapas anteriores. Egnaron e os gêmeos assentiram. Ankar emitiu um raso sorriso e então respondeu: Não há problema algum, meu pai. Nesta última tarefa, tudo será possível. Mesmo seu primogênito sendo o último a partir, nada impedirá que ele se torne o grande vencedor. O senhor dos humanos sorriu em resposta. Os filhos trocaram olhares antes de cumprimentarem-se. A sorte estava lançada. O sucessor de Elgar seria o primeiro a trazer os restos mortais da mais terrível fera que pudessem encontrar. Por fim, Elgar informou a todos que a última tarefa teria início com a chegada da tarde. A multidão se desfez. O líder dos humanos se dirigiu à sua tenda. Seus filhos, carregando suas belas lanças forjadas pelos anões, seguiram para as tendas a eles destinadas. Em breve, uma grande aventura estava para começar. Bastava a chegada da tarde. Fim do capítulo 15.